Olá, estamos iniciando o nosso programa Tempo Esportivo aqui pela TV Sete Lagoas, prazer muito grande. A partir de agora, Santiago Santos e Álvaro Vilaça trazendo tudo sobre o esporte de Minas Gerais, do Brasil e, por que não, mundial, né? Estamos aí numa semana especial do Intercontinental, Interclubes aí, que nós teremos uma grande partida entre nada mais, nada menos do que Flamengo e PSG. O Flamengo chegou lá e foi para o Mundial e nós vamos falar sobre isso aqui. E tem notícia triste também em Minas Gerais, né? Cruzeiro está fora da Copa do Brasil, perdeu nos pênaltis para o Corinthians, que vai enfrentar o Vasco da Gama. Duas partidas muito bem disputadas, com a vitória contrária do primeiro jogo. Cruzeiro venceu e também o Fluminense venceu. As decisões foram para os pênaltis e venceu o Vasco e venceu também o Corinthians. O Gabigol deixou a desejar, né? O pessoal aí do Cruzeiro, além de estar fora da decisão, vai aguentar uma chateação muito grande com essa relação aí ao Gabigol, que basicamente entregou a bola para o goleiro, né? Nós vamos falar sobre isso aqui também. O Álvaro está com todas as informações prontinhas para você. Vamos também repercutir aqui os lances, os melhores momentos, como é que foram os jogos e também trazer para você os bastidores do futebol aqui no nosso programa Tempo Esportivo, que está só começando. Daqui a pouquinho, logo após o nosso primeiro intervalo, a gente vem trazendo muito mais para você. O Posto Castelo e o Posto Expresso têm um atendimento diferenciado, porque trabalham com profissionais qualificados e bem treinados para melhor lhe atender. O combustível é testado e aprovado pela Petrobras. Contamos com ducha automotiva e um moderno processo para troca de óleo e verificação de vários itens de segurança do seu veículo. Aproveite também a variedade e as promoções das nossas lojas de conveniência. Acumule pontos no Premia e participe das promoções. Toda vez que você abastece nos nossos postos, pode desfrutar de diversos benefícios, que vão desde descontos de produtos no nosso site até a chance de faturar vales combustíveis. Posto Castelo, Avenida Marechal Castelo Branco 1300, em Sete Lagoas. Posto Expresso, Rua Eduardo Alves Ferreira, 40, próximo à Escola do SESI. No Brasil, milhões de pessoas que precisam não têm acesso a absorventes. Vamos mudar esse ciclo? Programa Dignidade Menstrual. Se você recebe até R$ 218 por mês, agora é possível ter acesso a absorventes gratuitos no Farmácia Popular. Basta ter CPF, cadastro no CAD Único e gov.br e emitir autorização no Meu SUS Digital. Programa Dignidade Menstrual. Um ciclo de respeito. Ministério da Saúde. Brasil. União e Reconstrução. Essa não precisa ser a sua história. Acesse aa.org.br e peça ajuda. A gente pode falar vários motivos para você comprar do pequeno negócio. É perto da sua casa, desenvolve o comércio local, gera emprego e renda, transforma o seu bairro e o país inteiro. Mas tem um motivo que a gente não vai falar. Vai mostrar. Com os pequenos negócios mais fortes, todo mundo tem o que comemorar. Então, neste fim de ano, compre no comércio aí do seu bairro. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro.
Já estamos de volta. Nosso primeiro tema será a Copa do Brasil. Nós temos já, classificados aí para a final o Corinthians contra o Vasco da Gama. Olha, diga-se de passagem, teremos aí, uma modificação também na Libertadores do ano que vem, porque aquela vaga, do 8º lugar agora não existe mais, porque se tivesse vencido o Cruzeiro ou o Fluminense, que já tem vaga garantida, teria uma 8ª vaga que estava para o São Paulo, Mas como o São Paulo ficou em 8º lugar, agora não tem mais a vaga, será então a vaga entre Corinthians ou Vasco da Gama para o ano que vem na Libertadores, que vai pegar fogo, Teremos aí o Cruzeiro já garantido na Libertadores do ano de 2026, aqui representando Minas Gerais. Vai ser um grande torneio também, que as equipes estão se preparando muito, O ano que vem será um calendário muito diferente, mas mantendo firme e forte a Libertadores, que também no ano que vem terá modificações, Porque parece que agora o primeiro e segundo colocado da Copa do Brasil vai ter vaga direta para a Libertadores de 2027. Isso é muito bom, Valorizar também a Copa do Brasil, que premia muito bem, Cerca de 33 milhões para o segundo colocado e 67 milhões para o primeiro lugar. Então é uma grana boa, que Corinthians ou Vasco vai receber. Mais do que esse Intercontinental, que o Flamengo recebe aí, se caso vencer o Paris, ele vencendo, ele teria aí uma grana de 27 milhões de reais. É bem menor do que o prêmio da Copa do Brasil. Olha, 2 jogos muito interessantes, muito bons de assistir, Cruzeiro jogou muito bem, dominou o Corinthians, mas no segundo tempo aí o Corinthians segurou, conseguiu fazer um gol e levou a partida para os pênaltis. O mesmo aconteceu lá no Maracanã com Vasco e Fluminense. Então vamos repercutir isso agora e vamos trazer aí inicialmente para falar sobre essa partida o Álvaro Vilaça, e na sequência eu vou trazer aí também os técnicos que fizeram parte desse grande jogo, e você confere tudo a partir de agora conosco aqui na área. Álvaro Vilaça. Um abraço para você, Volney Santiago, um abraço para todo mundo que nos acompanha, sempre uma alegria estarmos juntos aqui no nosso Tempo Esportivo, canal 8, gente? TV 7 Lagoas, é a Claro TV, a antiga NET, estamos juntos também pelo Facebook e pelo YouTube da TV 7 Lagoas. E fique à vontade aí, você que ainda não baixou, para baixar o nosso aplicativo. Os dois, eles são inteiramente gratuitos. Aplicativo para smartphones e aplicativo para todas as marcas e modelos de Smart TVs. É o Tempo Esportivo, diariamente aqui na TV 7 Lagoas, Santiago? Sempre ao vivo, 11h30 da manhã e em reprise às 7 da noite. Bom, nós entramos na última semana de futebol aqui no Brasil. Até o próximo domingo a gente vai conhecer o campeão da Copa do Brasil. Agora, quarta-feira, o Flamengo decide o Intercontinental com o PSG. E depois dessas 2 disputas, aí é pensar na temporada 2026. Para o futebol mineiro, terminou. No domingo terminou. A Copa do Brasil, ela é realmente um campeonato diferente. Os torneios eliminatórios, eles têm realmente uma característica muito diferente. Vejam, Corinthians e Vasco vão decidir a Copa do Brasil. Quando você pega o Campeonato Brasileiro, que terminou semana passada, os dois quase foram rebaixados, Corinthians e Vasco. O Vasco por 1 ponto, Todo mundo se lembra, o último jogo tomou 5-0 do Atlético. O Corinthians empatou com o Juventude na última rodada, tinha 3 pontos a mais, mas o campeonato inteiro os dois figuraram na parte de baixo da tabela. E eliminaram Cruzeiro e Fluminense, que estão dentro do G7, que vão, inclusive, direto para a fase de grupos. Nem G7, eles ficaram no G5. Cruzeiro o 3º, Fluminense o 5º. Então, pela lógica, e eu falei isso o tempo inteiro, se a final não fosse Cruzeiro e Fluminense, eu trataria como uma zebra. E trato como uma zebra.
porque na temporada inteira a gente viu que Corinthians e Vasco estão abaixo, tecnicamente, de Cruzeiro e de Fluminense. Até alertei na semana passada que o Vasco teria esse clássico com o Fluminense, e a vida para o Fluminense seria mais difícil, porque clássico regional tem algumas nuances, nem sempre o melhor vence. E realmente, o Vasco ganhou o primeiro jogo 2-1, perdeu domingo 1-0, mas nos pênaltis conseguiu a classificação. E o Cruzeiro, olha gente, com toda sinceridade e toda humildade, errei demais no prognóstico. Por quê? Achei que o Cruzeiro ganharia os 2 jogos. Jogou muito mal no Mineirão, perdeu por 1-0, e aí se recuperou, jogou melhor do que o Corinthians no segundo jogo, dominou o primeiro tempo. É bem verdade que o Corinthians cresceu no segundo tempo, mas o Cruzeiro chegou a fazer 2-0, poderia ter feito 3, 2-0, depois um lance de bola, mais uma vez, né? Cruzeiro também vacilando muito em bola aérea, Corinthians acabou fazendo um gol, teve até para empatar, 2 bolas na trave, e no final das contas o jogo foi para os pênaltis. Eu, em momento algum, antes dos jogos, eu achei que isso ia acontecer. Para mim o Cruzeiro ganharia os 2 jogos, mas o jogo do Mineirão é que complicou o Cruzeiro, porque lá em São Paulo o Cruzeiro foi superior ao Corinthians em mais da metade do jogo. Só que aí vai para os pênaltis e as coisas acabam se igualando. E aí o Cruzeiro teve tudo para conseguir a classificação. 2 minutos antes do jogo acabar, o Leonardo Jardim, o técnico do Cruzeiro, trocou jogadores, colocou o Gabigol, o Wallace, outros jogadores que certamente eram os atletas que estavam com melhor aproveitamento de pênaltis nos treinos, né? A gente imagina, os treinos são fechados, mas a gente imagina que se eles entraram faltando 2 minutos, é por causa disso, para bater pênalti. E foram exatamente os 2 que erraram. Vai entender o futebol, que loucura, né, rapaz? E foram exatamente os 2 que perderam os pênaltis. O do Gabigol é aquela história, né? Quer dizer, ele tentou deslocar o goleiro, só que bateu muito fraco. O Hugo, goleiro do Corinthians, tem goleiro que escolhe o canto, o Hugo preferiu aguardar. E aí, como ele bateu muito fraco, o Hugo fez a defesa. E era o pênalti que daria a classificação ao Cruzeiro, era o último pênalti. Aí o jogo ficou igual, foi para o 6º pênalti, o Wallace errou e o Corinthians ficou com a vaga. Então, para mim, uma grande surpresa, eu diria até uma zebra, a classificação do Corinthians. A do Vasco um pouco menos, embora o Fluminense seja melhor. Agora, ficou ruim o ambiente para o Gabigol, né? Na segunda-feira, os muros da Toca da Raposa amanheceram pichados, e a torcida muito revoltada, porque ele bateu o pênalti devagar. Teve gente falando até que ele errou por querer. Não acredito nisso, mas achei que por ser uma decisão, né? A gente não sabe o que está passando na cabeça do jogador, mas ainda mais o Hugo, que é um goleiro que pega muitos pênaltis, assim como o Cássio do Cruzeiro, né? Achei que o Gabigol poderia ter batido, pelo menos com mais força, para dificultar a vida do goleiro. E aí o Cruzeiro é eliminado da Copa do Brasil, deixa de faturar muito dinheiro, só para chegar à final são 33 milhões, e o campeão mais 77 milhões. Menos mal que o time já está na Libertadores do ano que vem. Mas é mais um ano que o Cruzeiro passa sem ganhar títulos e termina de uma maneira muito ruim, muito desagradável. O ano para o futebol mineiro foi muito ruim, tanto de Atlético quanto de Cruzeiro, América na Série B também. Aliás, esse é um assunto para a gente trazer aí nos próximos programas. Final das contas, então, Corinthians e Vasco decidindo a Copa do Brasil. Quarta-feira em São Paulo, domingo que vem no Maracanã. Vou trazer aí, Santiago, a entrevista do técnico do Cruzeiro, o Leonardo Jardim, bastante abalado, bastante chateado, claro, com essa eliminação. Em primeiro lugar, boa noite a todos. Com certeza que é um critério que nós trabalhamos os penaltis, quando tem uma sequência de penaltis. E escolhemos os jogadores consoante a esse critério, e com certeza que colocamos aqueles que também mostraram maior motivação para o marcar, porque neste momento às vezes não é só qualidade, é motivação, e os jogadores que marcaram, todos eles disseram sim, disseram presente, e que estavam totalmente disponíveis, porque a disponibilidade não é só física, também é emocional, e a escolha baseou-se muito nessa situação. Boa noite, Jardim.
Foi um Cruzeiro completamente diferente do Cruzeiro que a gente viu no jogo de ida no Mineirão. E eu queria que você falasse sobre o trabalho que foi para ter essa equipe mais forte, motivada, para chegar até o segundo gol. Quero tua opinião, se quando sofre o gol, ali você sente que perde um pouco do que estava construído até o momento do segundo gol, que era o que o time precisava para se classificar para a final. E sobre um lance de uma cotovelada do Ramalho, não sei se você viu no Caio Jorge, que não aconteceu, não aconteceu nada em campo, não sei se você viu, e se, de certa forma, isso influenciou na partida. Bem, primeiro em relação ao jogo, acho que nós perdemos a eliminatória no jogo em casa. No jogo em casa, nos jogos grandes, foi dos poucos jogos que a equipa não esteve ao seu nível, principalmente com as equipas com uma camisola mais pesada, mas hoje mostramos outra vez porque é que os adeptos cruzeirenses têm gosto por esta equipa e apoiam, porque viemos aqui à Arena, um adversário difícil, impusemos o nosso futebol, ganhamos durante os 90 minutos. Pena minha o 2-1 ser muito rápido, logo sobre o 2-0. A gente estava num período muito bom, a primeira parte excelente, tivemos as melhores situações, a segunda parte entramos bem, fizemos o 2-0 e o adversário num lance de bola parada, num segundo de bola, num ressalto, faz o 2-1 e entrou no jogo com a torcida a apoiar. Consegui ter também ali um momento sobre o jogo, depois a parte final foi mais equilibrada. Fui para penaltis, tínhamos o último penalti para marcar, estávamos com a vantagem, não aproveitamos, perdemos a vantagem e depois no penalti a seguir acabamos por perder a possibilidade de passar. Os penaltis não apagam o jogo, a qualidade que nós apresentamos, acho que também não apaga a campanha que estes jogadores fizeram, mas com certeza que estamos tristes porque não era este resultado que queríamos. Estávamos aqui para ganhar um título, o título da Copa do Brasil, e não conseguimos nem para nós, nem para os nossos torcedores. Bem, eu da arbitragem não vou falar de cotoveladas, de golos com a mão, essas coisas todas. Eu já estou cansado, que não vale a pena falar, porque se eu falar de arbitragem, eu saio daqui e estão-me a criticar, por isso vamos falar de outras coisas sem ser de árbitros. Jardim, Cruzeiro foi terceiro lugar do Campeonato Brasileiro, foi eliminado agora numa semifinal de Copa do Brasil e desde o início, claro, o discurso de vocês era a questão da vaga para a Libertadores, que veio, né? O Cruzeiro está classificado para a Libertadores 2026 de maneira direta. Mas esse discurso por parte de vocês da questão da vaga, porque o Cruzeiro teve oportunidades, né? Claro, a gente sabe das qualidades de Flamengo, de Palmeiras, dispensa comentários, mas o Cruzeiro teve na briga até o final e hoje também o Cruzeiro, considerado um time mais forte que o Corinthians, mostrou que tinha time para passar aqui dentro hoje, nas penalidades acabou isso não acontecendo. Você acha que esse discurso passou pelo menos para o torcedor, a sensação de que houve um certo conformismo, passou esse certo conformismo de, não, a nossa meta foi atingida, é só a vaga e o que vier além disso é um bônus, é um crédito para o torcedor, que hoje está muito chateado porque sentia essa possibilidade do Cruzeiro partir para mais um título de Copa do Brasil, o Cruzeiro que é o maior vencedor da competição? Bem, em primeiro lugar, em relação ao campeonato, o nosso objetivo foi bem claro e foi conseguido. Em relação à Copa do Brasil era ganhar, porque fomos claros, chegando à meia-final, as 4 equipas têm sempre o objetivo de ganhar a Copa do Brasil. E esse era o nosso objetivo, não conseguimos esse objetivo. Na minha responsabilidade, total na minha responsabilidade, não é quem marcou o penalti nem nada, foi totalmente a minha responsabilidade. Por isso, não podemos confundir as coisas, não podemos chegar ao início da época, quando começou a Libertadores, e falar para os nossos torcedores, não, isto vai ser um projeto para ganharmos o campeonato à frente daqueles que têm-se preparado ao longo dos anos. Eu acho que vocês conhecem bem e não costumo mentir. Eu às vezes até de falar muita verdade sou criticado, mas eu acho que foi um ano em que recuperamos a confiança dos torcedores, a imagem da equipa do Cruzeiro.
e foi um ano zero que no futuro pode dar mais alegrias. Jardim, Guilherme do GE. É um tema recorrente, insistente nas últimas semanas, nos últimos jogos principalmente, mas eu vou insistir nele porque agora a temporada do Cruzeiro oficialmente acabou. Você já definiu, até nesse sentido que você disse agora de ser direto, de ser aberto, você já definiu se fica, se sai, vai ter uma nova reunião com o Pedro? Como eu disse, é um tema insistente, mas agora a temporada acabou. Hoje é um dia de luto, de muita tristeza da família cruzeirense, da minha família e da família dos jogadores. Hoje acho que não é o dia para batermos esse papo. Com certeza que amanhã será um dia e vamos amanhã falar sobre tudo o que será relacionado com o treinador Leonardo Jardim. O seu futuro, a sua presença, tudo amanhã vai ser esclarecido, ok? Tá aí, você conferiu aqui conosco a fala aí do Álvaro Vilaça comentando, você vendo os lances e também o técnico do Cruzeiro que, diga-se de passagem, fez um grande trabalho em 2025, mas agora, né, a tendência aí é de uma renegociação para saber se fica, se vai, muita gente dizendo que ele deve sair e a gente tem que ver até que bata o martelo e seja divulgado, né, pela diretoria. É um bom técnico, a gente sabe que consertou o Cruzeiro, que fez um grande campeonato, classificou o Cruzeiro para a Libertadores e tem que bater palma para ele, né? Parabéns, e que se for, né, embora, que vá em paz, e se for ficar, que faça aí um grande campeonato brasileiro ano que vem e também uma grande Libertadores. Seria interessante ele ficar para conhecer a Libertadores, participar e ter esse gostinho aí, né, sul-americano de futebol que é tão disputado aqui nas Américas. A gente, para completar essa matéria, vamos trazer então o técnico do Corinthians, né, o Dorival, que é um grande participante de Copas do Brasil, vencedor, né? E tem também aqui espaço no nosso programa, já que está na final e a gente vai ouvir uma parte da sua coletiva de imprensa. Com vocês, então, Dorival Júnior. Legal você puxar esse assunto logo no início, porque eu vejo o Fabinho um dos grandes profissionais da área. Um cara que ainda jovem, porém com uma experiência, uma visão, um preparo, que eu não tenho dúvidas, o levará muito longe, rapidamente. É um cara sério, um cara competente, um cara que só pensa no clube, um cara que é muito determinado, fez um trabalho brilhante desde o momento que chegou no Corinthians. E às vezes a gente fica sem entender tudo o que acontece, toda essa pressão, toda essa... Porque em termos de trabalho, de dedicação, de entrega e de alcance de resultados, mesmo que com todos os problemas, não vou enumerar novamente aqui, mas que vocês conhecem muito bem, ele fez um trabalho exemplar até esse momento, e eu não tenho dúvidas em afirmar, vai ser um dos grandes nomes da área, se já não o é, porque é um cara muito preparado. E eu só tenho a agradecer estar com um profissional desses ao meu lado. Boa noite, Dorival. Aqui, Gabriel Oliveira, do GE. Sobre o Raniel e o Garro, né? Queria que você explicasse por que eles começaram na reserva, não tinham condições de jogar uma partida inteira, e também fizesse uma análise do quanto a entrada deles modificou a equipe ali no segundo tempo. Obrigado. Bom, primeiro, nós fizemos, juntamente com a nossa comissão, um plano de jogo, e talvez tenha sido, dentro desse ano, uma das poucas equipes que conseguiu neutralizar o Cruzeiro dentro de Belo Horizonte. Nós tínhamos um plano muito bem definido, jogadores acreditaram, executaram esse plano. Raniel e Garro, desculpem, tá caindo aqui. Raniel e Garro não fizeram treinamentos frequentes, estavam num processo ainda de retorno. Não tínhamos como fazer diferente, por mais merecimento que eles tenham. São dois jogadores não preciso pontuar nada a respeito. Agora, eu destaco aqui o profissionalismo dos dois, a postura que o Garro teve de assumir como um dos capitães da equipe uma condição
de que, independente do que acontecesse, se ele jogasse 15, 20, 30 ou 40 minutos, que ele entraria dando tudo que ele poderia. Eu acho que isso daí é a postura de um profissional, é a postura de um grupo que está entendendo aquilo que nós queremos, que passamos por muitos momentos e muitas dificuldades, e mesmo assim eles estão percebendo que nós temos soluções, nós apresentamos soluções aos jogadores. Hoje, o Cruzeiro teve um primeiro tempo onde, a partir de um determinado momento, 15, 20 minutos talvez, os dois volantes deles passaram a jogar muito. Nós estávamos tentando de todas as formas uma correção para buscarmos uma compactação um pouco maior e não estava acontecendo. Nós precisávamos de algo novo no segundo tempo. Mudamos a postura, mudamos o posicionamento. Jogadores acreditaram novamente. Tomamos um gol logo de início. Foi um pecado aquele gol que nós tomamos. Talvez tenha sido a única oportunidade de segundo tempo do Cruzeiro. E fizemos um segundo tempo quase impecável, merecendo aí, com certeza, e não desrespeitando o nosso adversário, que tem uma excelente, uma belíssima equipe, mas nós merecíamos, com certeza, uma sorte um pouco melhor em relação àquilo que nós apresentamos, o volume que nós tivemos e as oportunidades que nós criamos. Dorival, aqui no fundo, Guilherme Pradella, da Rádio CBN. Queria que você falasse um pouco mais sobre esse momento do primeiro tempo, quando o Cruzeiro conseguiu dominar o meio-campo, todas as ações e consegue sair na frente. E eu queria que você citasse também um segundo momento, que é o tamanho da dificuldade que o Corinthians consegue superar depois de ter sofrido o segundo gol, porque vem o gol, o 2-1, e o Corinthians criou para fazer 2-2, teve duas bolas na trave. Então eu queria que você citasse esses dois momentos. Você já falou basicamente um pouco do primeiro, que foi essa dificuldade de controlar o meio-campo do Cruzeiro, que precisava do resultado. Mas queria que você falasse também desse segundo momento. Como que o Corinthians conseguiu sair de uma situação extremamente difícil para voltar para o jogo e até criar mais para fazer mais gols? Não, realmente foi uma situação que nos pegou de surpresa pelo momento do gol. A equipe já voltou com uma postura bem diferente. Foi uma pena isso ter acontecido, porque eu não tenho dúvidas que nós chegaríamos ao empate, mudando a postura, com a mudança de postura que nós tivemos e que foi fundamental. Nós mudamos por completo o nosso plano de jogo. Tivemos uma aproximação muito maior, jogadores trabalhando muito mais bolas por dentro, bolas pelas laterais, criação de jogadas, bolas na trave, finalizações frontais à área. Foi uma pena tudo isso. Passamos, sim, um aperto muito grande em razão do movimento da partida, do Cruzeiro ter alcançado o segundo gol, mas nós tivemos pelo menos a organização, e em cima da nossa organização nós não perdemos o nosso equilíbrio e alcançamos aí o gol que nos levou aos pênaltis. Depois disso, pênaltis, vocês sabem muito bem como é, e aí méritos muito mais dos goleiros, que são muito bem preparados, do que propriamente dos batedores. Dorival, aqui à sua direita, Lucas Belotti, da Rádio Band News FM. Você citou agora a questão dos pênaltis e eu queria te ouvir um pouquinho sobre o Hugo, né? É claro que essa condição dos pênaltis ela é sempre muito nervosa para o torcedor, para o treinador, para todo mundo que está envolvido no jogo, e ninguém quer chegar nos pênaltis. Mas parece que o torcedor do Corinthians tem um pouco mais de confiança do que os demais torcedores de todo o país, porque tem no gol o Hugo Souza, que chegou a hoje a terceira disputa de pênaltis, venceu todas, sendo protagonista hoje com 2, já tinha defendido até 3 no ano passado. Queria saber também de você qual o tamanho da confiança que um goleiro desse tamanho, desse quilate, na marca da Cal, traz também para quando essa situação não pode ser evitada, como hoje, a vitória venha nos pênaltis. Eu acho que a confiança é grande por parte de todos, inclusive e principalmente do nosso torcedor, que volta a falar, deu um show no Mineirão no meio de semana e um outro show hoje aqui. Foi impressionante o que a torcida fez. Nos levantou a todo momento, nos sacudiu a equipe, apoiou até o último instante e nos levou a essas cobranças que foram muito importantes. O Hugo é um cara diferenciado, um dos grandes goleiros do futebol brasileiro nesse momento. Com certeza terá um futuro brilhante pela frente. Conheço o Hugo já há anos, sei da sua capacidade, das qualidades que possui e do momento que ele vive. É um jogador de seleção, todos aí têm acompanhado, não por um acaso. Teve uma lesão muito séria, fez um esforço muito grande para alcançar uma recuperação. E eu acho que
o próprio torcedor se sente muito bem representado em momentos como esse, tendo um goleiro desse nível. Boa noite, Dorival. Leonardo Rodrigues, da Central do Timão. Gostaria que você falasse sobre a força mental desse elenco, né? Principalmente que o Corinthians sai perdendo o jogo, no segundo tempo já toma o gol ali nos minutos iniciais, consegue fazer o 2-1, tem a oportunidade, tem 2 bolas na trave. Então, qual que foi o diferencial e qual que foi a conversa no intervalo para voltar com uma postura diferente para o segundo tempo? Obrigado. Bom, primeiro que não é só conversa, você tem que reorganizar algo que não esteja acontecendo. Eu acho que isso foi o principal ponto destacado. O nosso plano de jogo readaptado para uma segunda etapa, mostrando as possibilidades que poderiam acontecer, tentando correções em cima daquilo que vinha sendo apresentado pela equipe adversária e principalmente que nós tivéssemos uma aproximação maior, já que o distanciamento do nosso compartimento ofensivo para o nosso meio, ele estava provocando uma situação muito desconfortável e os 2 volantes do Cruzeiro jogando com muita liberdade. Eu acho que isso daí foi corrigido, foi melhorado, a equipe se aproximou mais, compactou, nós tivemos uma compactação nos 2 sentidos. Eu acho que a partir daí nós tivemos muito mais posse, em cima da posse a criação, fomos mais objetivos, tivemos várias oportunidades. Na minha concepção, não merecíamos finalizar a partida com a derrota, sou muito sincero em relação a isso. Eu acho que as mudanças foram muito importantes, a entrada dos jogadores também nos proporcionando uma nova opção. Não que Carrillo e Martínez não vinham executando, não, pelo contrário, mas um erro de posicionamento nosso facilitava para que o Cruzeiro pudesse ter sempre um homem livre, fazendo pivô, rodando essas bolas e, naturalmente, criando um pouco mais do que a nossa equipe. Muito bem, falou beleza aí o Dorival Júnior, tá na final, primeiro jogo é na casa do Corinthians, né, na quarta-feira, a gente vai ficar ligado aí, né, quarta-feira de bom futebol, tanto no Mundial como também aqui na Copa do Brasil. Primeiro jogo, Corinthians recebe o Vasco e vai ser aí um duelo de gigantes, 2 rubro-negros, né, e a gente agora vai ver quem é o melhor da Copa do Brasil. É isso aí, valeu então, parabéns a todos os corintianos e os cruzeirenses, né, como diz, né, agora tem que aguardar o ano que vem, muita paciência, muita calma, porque o Cruzeiro ficou 3 anos aí rebaixado na Série B com muita dificuldade, veio crescendo aos poucos e agora sim, né, voltando à Libertadores. Então, muita coisa ruim já passou e o Cruzeiro é uma nova força do futebol brasileiro. Nada de tristeza, segue em frente que o ano que vem terá muita bola rolando e muita chance para o Cruzeiro, que está dentro de um patamar, né, do 3º melhor clube de Minas está como o 1º atual, né, do Brasil, o 3º melhor clube no momento, 3º colocado aí do Campeonato Brasileiro, né, desclassificado aí da Copa do Brasil. Vamos então para nosso primeiro intervalo aqui, nosso segundo intervalo é rapidinho, pai bola, e na sequência a gente volta trazendo mais para vocês. Você que não tem a sua faculdade, que não formou-se no curso superior, eu recomendo que faça. Esse hoje é um grande diferencial dos profissionais qualificados com curso superior para que ele se alavanque da sua profissão. E aqueles que já têm o seu curso superior, que ele torne especialista e mais especialista ainda, fazendo um curso de pós-graduações.
Hoje nós temos mais de 400 pós-graduações. E a nossa modalidade é a distância. Você estuda e faz no seu horário que você pode se qualificar. Esta é a Universidade Uninter e Faculdade Avance de Sete Lagoas. O Posto Castelo e o Posto Expresso têm um atendimento diferenciado, porque trabalham com profissionais qualificados e bem treinados para melhor lhe atender. O combustível é testado e aprovado pela Petrobras. Contamos com ducha automotiva e um moderno processo para troca de óleo e verificação de vários itens de segurança do seu veículo. Aproveite também a variedade e as promoções das nossas lojas de conveniência. Acumule pontos no Premia e participe das promoções. Toda vez que você abastece nos nossos postos, pode desfrutar de diversos benefícios, que vão desde descontos de produtos no nosso site até a chance de faturar vales combustíveis. Posto Castelo, Avenida Marechal Castelo Branco, 1300, em Sete Lagoas. Posto Expresso, Rua Eduardo Alves Ferreira, 40, próximo à Escola do SESI. Sonhos cabem no papel, mas podem se tornar realidade. Eles crescem com apoio e investimento no presente. Educação para todos é o que inspira a LBV a buscar um futuro melhor para milhares de crianças e adolescentes. Acredite nesses sonhos, apoie suas realizações. Quando a LBV ligar, diga sim! Ao longo dos anos, as mulheres vêm conquistando seu espaço. Hoje podemos traçar o nosso caminho e tomar as nossas decisões. Cortar o cabelo do jeito que você gosta, usar o que te faz bem, estar bem consigo mesmo é fundamental. Mas ainda precisamos de força para enfrentar os desafios do dia a dia. E para ter força, antes de qualquer coisa, temos que olhar para nós mesmas. Conhecer a si mesma é a melhor forma de aprender a identificar quando algo não está certo. O câncer de mama e o câncer do colo do útero são dois dos tipos mais comuns entre as mulheres no Brasil. Mas existe prevenção e tratamento para eles. Por isso, é importante se cuidar o ano inteiro. Mulher, seu corpo, sua vida. Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução. A cultura pede espaço. Deixa ela passar. Nem só de comida o povo vive. É preciso respirar. É a arte que colore os espaços e que dá voz à nossa gente. Quem faz arte não cruza os braços. Arregaça as mangas e segue em frente. De volta no nosso programa Tempo Esportivo, líder de audiência no horário sempre aqui na TV Sete Lagoas, com reprise às 19 horas. Santiago Santos e Álvaro Vilaça trazendo o melhor do futebol para você. Lembrando que nesta semana o futebol ainda acontece, mas os bastidores estão quentes, né? Vamos trazer para você informações agora, né? Tem gente saindo, tem gente chegando, tem muito comentário sobre essas contratações, esses novos times que vão se apresentar para 2026. Vamos trazer o Álvaro Vilaça para trazer os bastidores aí do Galo, né? O que está acontecendo do outro lado e ver aí, né, as novidades do futebol mineiro. Vamos lá, com vocês de volta aqui, Álvaro Vilaça. Ô Santiago, deixa-me trazer algumas notícias aqui também, de bastidores, né, do Galo. Quer dizer, o próprio Cruzeiro agora também entra nesse período, né?
essa questão aí de definição de treinador e o que acontece para o ano que vem, quem fica, quem sai, quem chega, enfim. E o Atlético, como terminou a temporada uma semana antes do Cruzeiro, ele já iniciou esse processo, né? A comissão técnica, o Jorge Sampaoli, tem mais 2 anos de contrato, mas o Atlético a gente vê movimentações ainda tímidas, mas já acontecendo. Por exemplo, o Saravia, contrato terminando agora, lateral direito, não vai ficar, o Atlético está buscando outro lateral. Deve ficar o Natanael, mas vai chegar um lateral mais experiente, imagino eu. Para a lateral esquerda, o Guilherme Arana tem contrato, o Caio Paulista já voltou para o Palmeiras e o Atlético tenta trazer o Juninho Capixaba, que é lateral esquerdo do Bragantino. Está tentando, inclusive, envolver o volante Patrick nessa negociação. E aí o Juninho Capixaba viria para ser uma sombra, um reserva, ou até, por que não, disputar a posição com o Guilherme Arana. Em termos de zaga, o Galo vai atrás de algum zagueiro, né? Tem o Lianco, que vai demorar a voltar, está tentando comprar o Vitor Hugo, em definitivo, do Bahia. E aí tem o Juan, que não agradou muito, o Ivan Romano, até agora está passando por uma cirurgia, a cirurgia é mais simples, mas ainda muito jovem, não sei se já teria condições de ser titular. O Júnior Alonso, eu fico achando que ele está precisando respirar novos ares, embora ainda tenha mais 1 ano de contrato. Então, esse setor aí, acredito que vai, né, vamos ter aí alguma saída e alguma chegada. No setor de meio campo, o Fausto Vera, proposta do River Plate, vamos ver o que acontece essa semana. Acho que também precisa respirar, precisa sair. Só que o River quer por empréstimo, o Atlético queria recuperar o investimento que fez, então tá esse impasse aí. Agora, se sair o Fausto Vera e se sair o Patrick pro Bragantino, aí acho que ao invés de um, o Atlético vai ter que trazer 2 volantes. Primeiro volante mesmo, que o Galo tentou contratar esse ano, o ano inteiro e não conseguiu. Porque o Alan Franco, ele tem característica de um segundo volante, é um jogador que rende mais como segundo volante, e o próprio Igor Gomes, às vezes, faz esse papel de segundo volante também, mas o Atlético precisa do primeiro volante, né? Situação do Gustavo Scarpa, foi muito mais reserva do que titular com o Sampaoli. Eu não venderia, não abriria mão do Gustavo Scarpa, mas a gente não sabe o que está sendo conversado internamente, né? Jogador que ainda tem 2 anos de contrato com o clube. O Bernard tem mais 2 anos também, tem até algumas sondagens do futebol da Grécia, mas o Bernard ganha muito aqui. Não sei se ele vai abrir mão para voltar lá para o futebol europeu. E convenhamos, a Grécia é um segundo escalão, né, do futebol europeu, nem está na prateleira de cima. Não sei o que vai acontecer. Rony, propostas também do mundo árabe, aliás, sondagens, né, proposta mesmo ainda não chegou nenhuma, mas é um jogador que também divide opiniões entre a torcida. O Biel está emprestado ao Atlético até o meio do ano que vem. Ele pertence ao Sporting de Portugal. Depois da final da Sul-Americana, quer dizer, ninguém erra por querer, né? Mas ele errou 2 gols, errou pênalti. O jogador ficou um pouco queimado com a torcida. Não sei se tem ambiente para seguir. É mais ou menos o caso do Gabigol lá no Cruzeiro. O torcedor leva isso pro coração, gente. E complica, né? Quando o cara entra lá, pega na bola, é um desgaste. Não sei o que vai fazer o Sampaoli. Aguardando o retorno do Júnior Santos. Muita gente acha que o Atlético tem que vender o Júnior Santos de novo. Eu acho que o Júnior Santos merece mais uma temporada. Ele veio do Botafogo, fez uma temporada muito ruim no Galo, mas ele se machucou o ano inteiro. Então acho que é um jogador que merece ter uma sequência para a gente poder avaliar melhor. Né? Felizmente o Coelho já está recuperado, é um jogador importante, o Dudu. O Hulk tem mais 1 ano de contrato. Espero que ele cumpra esse último ano. E eu não sei depois se ele vai encerrar a carreira, se for encerrar, que seja no Atlético, é um jogador muito importante na história do Atlético, vai fazer 40 anos em 2026, ainda é um jogador decisivo, então a gente tem que respeitar e tratar muito bem os grandes ídolos. O Hulk foi fundamental naqueles títulos lá de 2021 e até mesmo em 2022, quando o Galo ganhou a Supercopa contra o Flamengo. Então, muita coisa envolvida. E o Atlético vai buscar algumas peças. Recentemente o Rubens Menin deu uma entrevista, principal acionista do clube, falando para não se preocupar com dinheiro, que ele não deixa o Atlético quebrar, mas a torcida quer mais do que isso. Além do Atlético não quebrar, a torcida quer time competitivo. Para ter time competitivo tem que aumentar o orçamento. Só que tem dívidas, muitas dívidas também para serem pagas. Aí tem que pagar a dívida e ainda contratar jogador. Ou seja, não é pouco dinheiro não. Né? O Atlético que vai ter Campeonato Mineiro,
Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro e Copa Sul-Americana. É o mesmo calendário do Cruzeiro, a diferença é que ao invés da Sul-Americana, o Cruzeiro vai jogar a Libertadores. Então, essa é a situação de momento. Eu acho que o Atlético precisa, resumindo, né, de um lateral direito, tentar fechar com o Juninho Capixaba para a esquerda é uma boa, pelo menos um zagueiro, 1 ou 2 volantes, e acho que ainda pode buscar um meio atacante e um centroavante. Agora, não adianta chegar jogador para compor. Se vier, tem que ser para resolver o problema. Então, vamos acompanhar nos próximos dias aí, mudanças também lá na gestão, saindo gente, chegando, saindo CEO, saindo diretor, caras novas chegando. Vamos ver se o Galo dá uma sacudida para fazer um 2026 melhor. Tá certo, Santiago? Esse é o que temos então do Galo Carijó, o Atlético Mineiro se preparando para o próximo ano, muita negociação sendo feita, né, gente? E agora eu quero abrir um espaço aqui também, né? Nós já falamos aí da Copa do Brasil, mas eu quero abrir espaço para o Vasco da Gama, né? Vamos falar aqui um pouco sobre esse grande jogo, né, que o Vasco realizou, conseguiu ganhar nos pênaltis e está na final também, né? Vamos trazer uma avaliação também aqui do técnico do Vasco, ele que teve no Cruzeiro o ano passado, não se deu muito bem, né? E esse ano nós, né, vimos aí uns altos e baixos do Vasco, né? Então, assim, nós temos aí o Vasco na final, né, com um técnico também bastante experiente e que tem o direito também de se pronunciar aqui no nosso programa, né? Vamos trazer o Diniz para falar sobre esse Vasco que vai para a final contra o Corinthians. Um grande jogo vencido aí no primeiro jogo em casa, né? Os 2 jogos ali em casa, no Maracanã, 2 torcidas, legal isso, né? Uma festa muito bonita dos 2 torcedores de Vasco e Fluminense. E vamos trazer então aqui a fala do Diniz para repercutir aí o que foi esse jogo e também, né, o próximo aí que vai ser a grande final entre Vasco e Corinthians. Primeiro jogo em São Paulo e segundo no Maracanã. Tem tudo para ser uma grande final. O Corinthians tem uma grande equipe, é uma torcida também que apoia bastante. E eles vão jogar um jogo em São Paulo, dentro dos domínios deles, e a gente vai fazer a finalíssima aqui no Maracanã. Então a gente tem que agora saber descansar e começar a preparar. E tem tudo para ser 2 grandes jogos. Diniz, boa noite. Cauê Rodrigues, do Curiana 1927. Mais uma disputa de pênaltis. Mais uma vez o Léo Jardim sendo herói. Queria que você falasse um pouco sobre o desempenho do Léo e parabéns pela classificação para a final. Obrigado. Acho que o Léo é um jogador fundamental, cada vez mais identificado com a torcida do Vasco, que melhora a cada dia os fundamentos com o pé, que todo mundo achava que ele não podia jogar com o pé. Hoje ele é cada vez mais importante no início das construções. Jogador extremamente dedicado e é um goleiro, um postulante, na minha opinião, a disputar a Copa do Mundo. O Léo reúne requisitos que colocam ele, para mim, na linha para ser um goleiro convocado para disputar a Copa. Diniz, boa noite. Danilo do Expresso 1923, parabéns pela classificação. Obrigado. 14 anos o Vasco não figurava na final da Copa do Brasil, então tem muito mérito de você e desse grupo. Queria saber da recuperação desse time, já que tem o próximo jogo, quarta-feira. A gente viu um Vasco muito cansado, imagino você também, na dinâmica do final do segundo tempo. Obrigado. O time de fato, eu concordo que acho que a sequência de jogos e a gente ter jogado embora o Fluminense também jogou na quinta, né? Mas jogar na quinta e a gente não vendo uma sequência, a gente acaba mexendo um pouco no time. É um time que tem jogado constantemente. Então, quando tem 2 dias, como vai acontecer agora na quarta, também é sempre prejudicial pro jogador. E na dinâmica que a gente joga de muita intensidade, de ter que às vezes baixar para poder sair jogando, e os jogadores com muita mobilidade no campo, eu achei que hoje nos 25 minutos para frente a gente deu uma cansada meio generalizada. Entretanto, a gente tem um comportamento tático, os jogadores que estão jogando estão mais acostumados a jogar juntos, que eles acabam muitas vezes se achando na parte tática e suprindo um pouco o cansaço que chegou pra gente. Pensando no jogo do Corinthians agora, o que a gente tem mais que fazer agora é recuperar. A recuperação começou agora. Tem que comer bem, dormir bem, saber descansar nesse primeiro momento,
recuperar e fazer algum tipo de ajuste na terça-feira para poder enfrentar o Corinthians na quarta. Diniz, Sérgio Quim, de canal Atenção Vascaínos, parabéns pela vitória, pela classificação. Em determinado momento no segundo tempo, você chamou a torcida do Vasco, pediu apoio da torcida, e imediatamente a torcida do Fluminense te xingou. Queria perguntar o que você sentiu naquele momento e perguntar também se, pelo histórico recente contra o Corinthians, né, não muito favorável ao Vasco, se esse time e você estão prontos para ser campeão pelo Vasco e receber o apoio de uma torcida que idolatra os seus campeões. Em relação à primeira pergunta, é super normal, né? Esse tipo de... Hoje eu estou no Vasco e a torcida do Fluminense está fazendo o que acha que tem que fazer, protegendo o clube deles, né? E o meu negócio é com a torcida do Vasco. A torcida do Vasco respondeu e começou a cantar, que era o que eu queria, e isso que, na minha cabeça, foi isso que valeu. Em relação ao retrospecto, acho que o retrospecto ele vai entrar nessa decisão para nada. Eu acho que são 2 jogos completamente diferentes desse retrospecto recente do Vasco e Corinthians. E a gente vai procurar fazer o máximo para poder dar essa alegria tão sonhada para o torcedor. Boa noite, Diniz. Pedro Cobalé do Lance. Parabéns pela classificação para a final. A minha pergunta eu queria ser um pouquinho sobre os bastidores, de decidir quem bateria os pênaltis, queria saber se os jogadores se ofereceram. A gente sabe que o Vitor Luiz, por exemplo, é um jogador que costuma bater bem pênalti. Contar um pouquinho como é que foi essa escolha. Então, eu, na minha carreira inteira, quando tem hipótese de mata-mata decidir em pênalti, a gente começa a treinar antes. Semana passada nós estamos treinando pênalti. Quase todo dia. Não é uma coisa improvisada, é uma coisa... Então a gente sabe mais ou menos quem bate bem, quem fica mais à vontade para bater. No jogo de hoje tinha jogadores que estavam cansados, mas estavam chegando perto do final, e era jogador que eu sabia que ia acabar batendo pênalti. Então foi uma coisa muito estudada. Essa disputa de pênalti, especificamente essa, porque a gente teve um tempo, os jogadores foram treinando consistentemente todos os dias, até em aquecimento a gente fazia cobrança de pênalti para prepará-los. Então eles chegaram muito, muito prontos para a disputa, que eu acho que teve um efeito, teve um efeito extremamente positivo. Boa noite, Diniz, Sérgio do podcast Cosmaltino, parabéns pela classificação. Obrigado. Eu queria que você fizesse uma análise do jogo no todo. Como o Vasco teve um bom primeiro tempo ali, sofreu um gol numa infelicidade do Paulo Henrique, começou na pressão os primeiros ali 15, 20 minutos, assim como você falou, e cansou, né? E aí queria que você fizesse uma análise mais aprofundada. Eu acho assim que eu vou até ir um pouquinho além, se você me permite. O Vasco jogou melhor que o Fluminense as 2 partidas. Inclusive hoje jogou melhor do que o jogo de quinta-feira. A gente foi mais dominante hoje do que quinta-feira. Exceção aos 15 minutos finais, que ficou um jogo mais de trocação, o jogo ficou mais aberto. A gente errando um pouco mais de passe do que o natural, e o jogo ficou, embora o Léo Jardim não fez uma defesa, o jogo, nem no jogo passado nem nesse jogo. Não tiveram uma bola na trave, uma coisa nada assim. Então a gente foi uma passagem para a final muito justa, que a gente foi merecedor no confronto. O Fluminense tem um grande time, um time muito bem treinado, fez uma campanha de final de campeonato maravilhosa. Contrataram um excelente treinador, que é uma pessoa que eu gosto como treinador e como pessoa. Entretanto, nesses 2 confrontos, passou o time que foi melhor. Hoje, esses 15, 20 minutos finais, que o jogo ficou mais igual e o Fluminense estava, às vezes, chegando um pouco mais em velocidade, teve umas bolas alçadas na área que eles acabaram não tendo muita felicidade para concluir. E o melhor momento nosso na partida, eu achei que foi o começo do segundo tempo. A gente voltou com muita imposição, a gente saiu com muita troca de passe desde lá de trás, com um outro erro, mas assim, a maioria com acertos. E o Fábio hoje, que é uma coisa impressionante, como um cara de 45 anos consegue pegar tanto. Eu sempre falei isso, que merece ser estudado. Tanto ele quanto o Thiago Silva. Aqui, Diniz, João Silva do canal Colina em Foco, parabéns pela classificação. Pênalti costumam dizer que é loteria, você já falou, né, que costuma treinar bastante, mas eu gostaria que você tentasse explicar, até baseando-se nesse elenco, que antes mesmo de você chegar, eles já estão ganhando partidas nos pênaltis. Na campanha do ano passado foram 3 classificações dessa maneira, e nessa também são 3, as 3 com você. E aí, é mérito, é sorte, é competência, é mental, é psicológico? O que você atribui a essa grande felicidade do Vasco em cobrança de pênalti? Se me permite também, Maracanã, São Januário, já está definido o Maracanã,
Queria que você falasse um pouco também sobre isso. Obrigado. Eu acho que é uma combinação de muitos fatores, mas um muito decisivo é você ter um goleiro especial. Isso faz muita diferença. O Léo Jardim é um goleiro especial, tanto para jogar de maneira normal o jogo e em cobrança de pênalti. Eu acho que a outra questão, eu falo da minha chegada aqui, é muito treino, inclusive treino de cobrança de pênalti. E tem e sempre vai ter um pouco da casualidade, não é que você faz tudo certo e se tiver pênalti você vai ganhar, mas acho que a gente aumenta a chance de ter sucesso treinando de maneira sistemática e respeitando todos os adversários. Nós treinamos para os pênaltis para o Fluminense igual nós treinamos para o Operário. Não teve diferença. A gente foi preparando na Sul-Americana também. Quando for a mata-mata tinha chance de pênalti. A gente sempre começa a treinar antes. Eu acho que o treinamento ele favorece. Você identifica também, os jogadores ficam mais à vontade, conversando e você acaba perguntando e sabendo o histórico do jogador nos outros clubes, você é acostumado a bater, porque às vezes o jogador treina muito bem, mas não tem frieza para bater, não gosta de bater. E na hora do jogo, o aspecto emocional ele é muito decisivo. Eu acho que nisso a gente foi muito bem em todas as disputas, no aspecto emocional, na hora de bater os pênaltis. E sempre aquela coisa, né, que você bota um cara igual o Vitor, vocês sabem como é que é, né? Espero que vocês um dia, quando acontecer, não façam com um treinador que é muito cruel da parte de vocês quando vocês fazem isso. Botou um jogador frio, tá burrice. Aí se o cara faz gol, não é burrice, o cara perde. Isso é uma coisa que eu sempre tô falando, né? É um resultadismo tosco, tolo, de pessoas sinceramente ignorantes, sem culhão para poder encarar a vida como ela deve ser encarada. Em relação ao Maracanã e São Januário, a gente tem assim é tudo muito difícil. Existe uma predileção, acho que geral, por São Januário, por ser a nossa casa. Ao mesmo tempo, aqui a gente tem uma energia e tem um gramado que reúne condições muito melhores e tem uma atmosfera que contempla muito mais vascaíno. Então a gente consegue colocar aqui, sei lá, mais do que o triplo de pessoas para vir no Maracanã. Então, quando você junta tudo e assim, os jogadores foram muito determinantes nisso para aproveitar essa atmosfera e serem favoráveis, assim, sempre muito difícil, porque eles gostam muito de jogar lá. E nesse momento, principalmente se a gente precisa, igual no jogo, fazer gol e o jogo acelere, o Maracanã hoje reúne condições melhores que São Januário para a gente praticar o nosso jogo. Que beleza, né? O nosso programa hoje cheio de assuntos importantes do futebol, falando principalmente aqui, né, sobre essas grandes finais aí, depois, né, da gente ter um ano inteiro de muito futebol, né, muita disputa. Tivemos aí grandes jogos neste final de semana e agora completando o meio de semana com Copa do Brasil e Mundial, né? Para terminar tudo aí no final de semana próximo, aí sim encerra o ano de futebol. Logicamente, né, nós ainda teremos aí aquela partida entre o campeão da Libertadores contra o campeão da Sul-Americana, não é isso? O campeão pode ter também um campeão brasileiro contra o campeão da Copa do Brasil. Isso acredito que vai acontecer somente o ano que vem. Tem que trazer essa informação mais precisa para você. Vou chamar de novo aqui o Álvaro, né, para falar sobre o Intercontinental, né, esse Mundial que mudaram de nome, né, que na verdade sempre aconteceu logo após, né, o Campeonato Brasileiro, e o time lá da Europa vai direto para a final, que é o Paris, e logicamente agora com 2 vitórias passadas aí pelo time do México e também o Pirâmides, né? O Pirâmides jogou muito mal também, né? Muito ruim aquele time. E o Flamengo ganhou fácil e agora vai enfrentar, né, o PSG na finalíssima. Vamos chamar o Álvaro então para comentar sobre esse grande Mundial e essa grande decisão. Se o Flamengo ganhar, meu amigo, não vai ter como mexer com os rubro-negros, hein? Vão ficar felizes demais, vão zoar demais, né? Mas ganhar do Paris não é fácil. Eu acho que é só um milagre mesmo para ganhar desse time. Mas futebol tem muitas coisas, né, que acontecem. Vamos então com o Álvaro Vilaça. Deixe-me falar aqui, meus amigos e minhas amigas da TV Sete Lagoas, deixe-me falar do Supermercado Santo Antônio, onde você sempre ganha. É demais, né? O Santo Antônio é o rei dos preços baixos. Gente, nós estamos nos aproximando do período do Natal
E o Supermercado Santo Antônio tem ofertas maravilhosas para você. Facilidade para pagar, variedade, você já conhece, né? Nas duas lojas, tanto na Rua Olavo Bilac quanto na Professora Beilard. Você pode dividir suas compras e pagar sem juros no cartão de crédito. Pode fazer o cadastro e pagar no cheque pré-datado sem juros também. Entrega a domicílio para toda a 7 Lagoas e região, entregas gratuitas, hein? Quer dizer, todas as vantagens você encontra no Supermercado Santo Antônio, onde você sempre ganha. Meu amigo Volney Santiago, pessoal que acompanha o Tempo Esportivo, nesta quarta-feira, 14h, horário de Brasília, lá em Doha, no Catar, tem Flamengo e o PSG, né, o campeão da América do Sul contra o campeão da Europa. Vale o título da Copa Intercontinental, que no final das contas é o Mundial, né, o antigo Mundial, antes da criação desse Super Mundial de Clubes pela FIFA. Flamengo no sábado eliminou o Pirâmides do Egito, 2-0. Já havia eliminado o Cruz Azul do México, 2-1. E agora vai para o último jogo do ano. E é um jogo aguardado porque o PSG chegou à final do Super Mundial lá nos Estados Unidos, acabou perdendo para o Chelsea. O Flamengo foi eliminado antes pelo Bayern de Munique. E é um jogo que chama muita atenção. Me chamou também a atenção a declaração do Luiz Henrique, o técnico espanhol que comanda o PSG, e ele considera o Flamengo um dos melhores times do mundo. Quer dizer, rivalidade à parte aqui no Brasil, é uma grande honra para nós brasileiros termos um técnico de ponta da Europa falando bem de um clube brasileiro, né? Indiferente de quem gosta de Flamengo, quem não gosta, aí é outra história, é uma rivalidade interna. Mas é o futebol brasileiro contra o futebol europeu. Sei que vai ter muito brasileiro torcendo para o PSG, é claro. Vascaíno, tricolor, botafoguense, atleticano, corintiano, palmeirense, essa turma toda aí vai torcer para o PSG. Por motivos óbvios, né? A gente vê, por exemplo, a torcida do Cruzeiro já é mais próxima da torcida do Flamengo. Então talvez, né, vá torcer a favor. Enfim, os clubes do Norte, do Nordeste. Mas é aquela coisa que divide opiniões. Em condições normais, ô Santiago, eu acho que o favorito, é claro, é o PSG, é o campeão europeu. Mas ele não vive um grande momento como vivia no início do ano, até no meio do ano. Então também não vou ficar surpreso se o Flamengo aprontar não, viu? Um jogo muito interessante para a gente acompanhar na quarta-feira, às 14h. E é muito interessante também o que o Sacolão Center está oferecendo para você. Ah, meu povo! Frutas, verduras, legumes, produtos derivados de laticínio, de leite, né? Queijos, vários produtos, doces em calda. O Sacolão Center tem um mix maravilhoso. E o detalhe, produtos muito com procedência ótima, que vem diretamente do campo para a sua mesa, trazendo mais saúde para você, para a sua família. Você pode comprar, inclusive, sem sair de casa, através do teleentrega. E tem a loja física também, na Avenida Raquel Teixeira Viana, em frente ao Hospital Municipal de 7 Lagoas. Então, fica aí o meu conselho, visite o Sacolão Center, um lugar que realmente é um diferencial, inclusive com estacionamento gratuito, com toda a facilidade. Viva com mais saúde, adquira os produtos do Sacolão Center. Santiago, deixa um abraço aqui para você, para todos. Durante a semana nós vamos destacar também Copa Itatiaia, né, o jogo do Curitiba. Vamos falar também de outras questões aqui de 7 Lagoas, informações do Democrata Jacaré. E vamos falar também dos bastidores, porque daqui para frente, muitas notícias de bastidores do futebol mineiro. Um abraço para você, para todos. Fiquem com Deus e até amanhã. É isso aí então, passando a régua, passando a limpo aqui tudo o que acontece no futebol. Agradecer a você que esteve conosco. Nós voltaremos ainda no nosso próximo programa falando sobre Mundial, falando sobre Copa do Brasil, trazendo as novidades aí do futebol, trazendo um pouco também sobre o futebol local, sobre a Copa Itatiaia, e a gente vai munindo você de boas informações do futebol para você que é nosso telespectador há mais de 20 anos aqui no Tempo Esportivo.
A gente fica por aqui então, você segue conosco na nossa programação aqui da TV Sete Lagoas, o canal da cidadania. Até o próximo Tempo Esportivo.